Imagine por um momento que você está diante de uma porta fechada. Você bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada acontece. O que você faria? Desistiria? Iria embora? Ou continuaria batendo até que alguém abrisse? Pense nisso, porque hoje vou revelar a você um dos segredos mais poderosos que transformaram a vida de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. E lhe prometo, a última revelação que compartilharei hoje poderá mudar completamente sua caminhada com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Eu profetizo hoje sobre sua vida. Vitórias estão vindo, bênçãos estão se aproximando, Deus está ouvindo suas orações. Meu nome é Gustavo e seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria. Se esta é sua primeira vez aqui, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Acredite, o conteúdo que vou compartilhar hoje pode mudar profundamente a forma como você entende o poder da oração. Hoje vamos mergulhar em um tema que está no coração da nossa fé, o poder da oração persistente. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas? Porque Deus às vezes parece silencioso quando mais precisamos dele. E mais importante, qual é o segredo daqueles que recebem respostas extraordinárias às suas orações? A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que perseveraram em oração e viram Deus operar milagres extraordinários. Pense em Ana, que orou com tanto fervor por um filho que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Em 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 a 17, vemos uma mulher que não desistiu de clamar a Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E sabemos o resultado. Samuel, um dos maiores profetas de Israel, nasceu como resposta à sua oração persistente. Estudiosos como o Dr. Richard Foster, autor de Celebração da Disciplina, enfatizam que a oração não é apenas um ritual religioso, mas um relacionamento dinâmico com o Criador do universo. A oração persistente não é insistir com Deus como se estivéssemos tentando convencê-lo a fazer algo contra sua vontade. Não! A persistência na oração é sobre alinhamento, alinhando nossa vontade com a vontade perfeita de Deus. Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na oração através de uma parábola poderosa. Em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, encontramos a parábola da viúva persistente. Jesus começou dizendo explicitamente que contou esta parábola para mostrar aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. E imagine esta cena. Uma viúva, sem poder ou influência na sociedade daquela época, continuamente vai até um juiz injusto pedindo justiça contra seu adversário. Este juiz não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Um homem verdadeiramente insensível. No entanto, por causa da persistência daquela mulher, ele finalmente lhe concedeu justiça, dizendo: ainda que não temo a Deus, nem me importo com os homens, vou fazer-lhe justiça para que ela não continue a me importunar com suas vindas. E Jesus conclui com uma pergunta penetrante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta pergunta nos desafia profundamente. Será que temos a persistência daquela viúva? Será que continuamos orando mesmo quando as respostas parecem distantes? Mas aqui está algo crucial que muitos não entendem. A oração persistente não é sobre mudar a mente de Deus, mas sobre permitir que Deus mude a nossa mente. Quando persistimos em oração, algo transformador acontece dentro de nós. Nossas prioridades se alinham com as de Deus. Nossa fé se fortalece. Nossa paciência se desenvolve. O apóstolo Paulo nos ensina em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Esta não é uma sugestão, mas um comando.
Mas como podemos orar sem cessar? Será que devemos passar todo o nosso tempo de joelhos? Não necessariamente. Orar sem cessar significa manter um espírito constante de comunhão com Deus, levando tudo a Ele em oração, mantendo nosso coração conectado ao dele em todos os momentos. Outro exemplo impressionante de persistência na oração vem de Elias. Em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias orou por chuva após 3 anos e meio de seca, ele não orou apenas uma vez. A Bíblia nos diz que ele se prostrou no topo do Monte Carmelo, colocou o rosto entre os joelhos e mandou seu servo olhar na direção do mar 7 vezes. Foi apenas na 7ª vez que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu, sinalizando que a chuva estava a caminho. Pense nisso. Se Elias tivesse desistido na 6ª tentativa, talvez a história fosse completamente diferente. Mas ele persistiu até ver os primeiros sinais da resposta. E o que dizer de Moisés? Em Êxodo capítulo 17, quando os amalequitas atacaram Israel, Moisés ficou no topo da colina com as mãos erguidas. Enquanto suas mãos permaneciam erguidas, Israel prevalecia. Quando ele as baixava, Amaleque prevalecia. Quando suas mãos ficaram cansadas, Arão e Ur o ajudaram, segurando suas mãos até o pôr do sol, e Israel saiu vitorioso. Esta história nos ensina uma lição profunda sobre a oração persistente. Às vezes, precisamos do apoio de outros para continuar perseverando. Há momentos em que nossas próprias forças não são suficientes e precisamos de irmãos e irmãs em Cristo que possam segurar nossas mãos quando estamos cansados. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Amados, a oração persistente não é apenas sobre repetir palavras. Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A verdadeira persistência na oração está relacionada à sinceridade, à fé e à determinação de nosso coração. Pense no cego Bartimeu em Marcos, capítulo 10. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua persistência chamou a atenção de Jesus e ele recebeu sua visão. E agora vamos explorar 3 princípios fundamentais da oração persistente que podem transformar sua vida de oração. Vamos agora mergulhar nos 3 princípios fundamentais da oração persistente que podem revolucionar sua vida espiritual e trazer respostas poderosas de Deus. O primeiro princípio é a convicção inabalável. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração persistente nasce de uma convicção profunda de que Deus não apenas existe, mas que Ele ouve e responde às nossas orações. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele já estava avançado em idade. Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21 diz: Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vigor, pois tinha cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vida. Ainda assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa convicção inabalável é o que nos mantém orando, mesmo quando não vemos respostas imediatas. É o que nos faz continuar crendo mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer nossas orações. O teólogo e estudioso Dr. John Piper explica que a fé é o cordão umbilical que conecta nossa necessidade à suficiência de Deus.
Quando oramos com convicção inabalável, estamos essencialmente declarando: Deus, sei que Tu és maior que este problema. Sei que Tu és fiel às Tuas promessas. E sei que o tempo da resposta está em Tuas mãos, não nas minhas. O segundo princípio é a intimidade profunda. A oração persistente não é apenas sobre pedir insistentemente, é sobre conhecer intimamente o coração do Pai. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Este lugar secreto não é apenas um local físico, mas um estado de comunhão íntima com Deus. É neste lugar de intimidade que começamos a entender o coração de Deus, seus caminhos e sua vontade. E quando conhecemos sua vontade, nossas orações se alinham com o que ele já deseja fazer. Pense em Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus. Os salmos são testemunho de sua profunda intimidade com o Senhor. Em Salmos capítulo 63, versículos 1 a 3, ele escreve: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te glorificarão. Esta intimidade profunda com Deus transforma nossa abordagem à oração persistente. Não estamos apenas batendo numa porta esperando que alguém abra. Estamos conversando com um Pai amoroso que deseja se relacionar conosco mais do que simplesmente atender aos nossos pedidos. O terceiro princípio é o alinhamento divino. Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A oração persistente não é impor nossa vontade a Deus, mas permitir que nossa vontade se alinhe com a dele. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, demonstrou este princípio quando orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Em Lucas, capítulo 22, versículo 44, lemos que Jesus orou tão intensamente que seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esta é a imagem da oração persistente em seu nível mais profundo. Uma entrega completa à vontade de Deus, mesmo em meio à angústia. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus em oração, algo extraordinário acontece. Começamos a pedir o que está no coração de Deus. E João, capítulo 15, versículo 7, nos promete: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esta é a chave para a oração que move montanhas. Permanecer em Cristo e deixar que suas palavras permaneçam em nós. Agora, amados irmãos, quero compartilhar com vocês alguns obstáculos comuns à oração persistente que podem estar impedindo suas orações de serem respondidas. O primeiro obstáculo é o desânimo. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou a parábola da viúva persistente especificamente para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. O desânimo é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa contra a nossa vida de oração. Quantas vezes começamos a orar fervorosamente por algo, mas com o passar das semanas, meses ou até anos sem uma resposta visível, simplesmente desistimos? O profeta Abacuque enfrentou esse mesmo desafio. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele clama: Até quando, Senhor, clamarei por ajuda, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas salvação? No entanto, em Abacuque capítulo 2, versículo 3, Deus responde: Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Este é o antídoto para o desânimo.
A certeza de que, no tempo certo de Deus, a resposta virá. O segundo obstáculo é o pecado não confessado. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, declara: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado cria uma barreira em nossa comunhão com Deus. Não que Deus não possa nos ouvir, mas nossa própria consciência de culpa nos impede de nos aproximarmos dele com confiança. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos oferece a solução. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera e o arrependimento genuíno abrem os canais para que nossas orações persistentes possam fluir livremente até o trono da graça. O terceiro obstáculo é a motivação incorreta. Tiago, capítulo 4, versículo 3, adverte: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Nossas motivações importam para Deus. Ele vê além das palavras que pronunciamos e examina os desejos profundos de nosso coração. Quantas vezes oramos persistentemente por algo que, se recebermos, apenas alimentará nosso ego, nossa cobiça ou nossa busca por conforto e segurança terrena? Deus, em sua infinita sabedoria e amor, às vezes responde não ou espere, precisamente porque Ele vê que o que pedimos não contribuiria para a nossa santificação ou para o avanço de seu reino. A oração persistente que Deus honra é aquela que nasce de um coração que busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Agora, deixe-me compartilhar com você um episódio extraordinário da história da Igreja que ilustra o poder transformador da oração persistente. No século XVIII, um homem chamado George Muller estabeleceu orfanatos na Inglaterra que abrigaram mais de 10.000 órfãos durante sua vida. O notável sobre Muller é que ele decidiu nunca pedir dinheiro diretamente a ninguém, apenas a Deus em oração. Há um relato famoso de uma manhã em que não havia comida para o café da manhã das crianças. Muller reuniu as crianças ao redor da mesa vazia e agradeceu a Deus pela comida que ainda não havia chegado. Enquanto orava, bateram à porta. Era o padeiro local, que explicou que sentiu um impulso inexplicável durante a noite para assar pão extra para o orfanato. Logo depois, chegou o leiteiro. Seu carro havia quebrado justamente em frente ao orfanato e ele precisava doar o leite antes que estragasse. Esta história exemplifica perfeitamente o poder da oração persistente, combinada com fé absoluta em Deus como provedor. George Muller registrou mais de 50.000 respostas específicas a orações ao longo de sua vida. Se você está assistindo até aqui, gostaria que deixasse nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados, assim como George Muller, somos chamados a uma vida de dependência radical de Deus, através da oração persistente. Mas como desenvolver esta disciplina em nossa vida cotidiana? Na próxima parte, vou compartilhar estratégias práticas para desenvolver uma vida de oração persistente que traz resultados extraordinários. Meus amados irmãos, agora que compreendemos os princípios fundamentais da oração persistente e identificamos os obstáculos que podem nos impedir de experimentar seu poder transformador, vamos explorar estratégias práticas para desenvolver uma vida de oração persistente que traz resultados extraordinários. A primeira estratégia é estabelecer um lugar e tempo dedicados. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar.
Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Este padrão não foi acidental, mas intencional. Ter um lugar específico e um horário reservado para a oração cria uma disciplina espiritual que facilita a persistência. Quando você designa um lugar de encontro com Deus, sua mente e seu espírito começam a associar esse espaço com a presença de Deus. Pode ser um canto em seu quarto, uma cadeira específica na sala, ou mesmo um banco no parque perto de sua casa. O renomado estudioso cristão A.W. Tozer certa vez disse: Os homens que mudam o mundo são os homens que mudam o mundo de joelhos. Esta prática de um tempo dedicado à oração tem sido a marca de todos os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. E não se engane, isso requer sacrifício. Talvez signifique acordar mais cedo, abdicar de algum tempo de lazer ou reorganizar sua agenda. Mas pergunto a você: existe investimento com retorno maior do que o tempo passado na presença do Rei dos Reis? A segunda estratégia é utilizar um diário de oração. Em Abacuque capítulo 2, versículo 2, Deus instrui o profeta: escreva a visão, registre-a claramente em tábuas, para que quem a lê possa correr. Há um poder especial em registrar nossas orações e as respostas que recebemos. Um diário de oração serve para múltiplos propósitos. Primeiro, ele ajuda a manter nosso foco durante o tempo de oração. Em vez de pensamentos dispersos, temos direção clara. Segundo, ele cria um registro histórico de nossa jornada com Deus, que podemos revisitar para fortalecer nossa fé. Terceiro, ele nos permite identificar padrões na maneira como Deus responde às nossas orações. Imagine a alegria de folhear seu diário anos depois e ver como Deus fielmente respondeu a orações que você quase havia esquecido. Isso não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna um poderoso testemunho para compartilhar com outros, especialmente seus filhos e netos. A terceira estratégia é orar as Escrituras. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, Deus promete: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando oramos as palavras da Escritura de volta para Deus, estamos orando em alinhamento com sua vontade revelada. O rei Davi exemplifica esta prática em muitos de seus salmos. Por exemplo, no Salmo 51, ele ora com base nas promessas de Deus de misericórdia e perdão após seu pecado com Batseba. Ele não inventou orações extravagantes, mas ancorou seu clamor na verdade que conhecia sobre o caráter de Deus. Como isso funciona na prática? Se você está enfrentando medo, pode orar Salmo capítulo 91. Se precisa de sabedoria para uma decisão, ore Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se está lutando contra a ansiedade, ore Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. As Escrituras são o maior manual de oração já dado à humanidade. A quarta estratégia é formar um círculo de intercessão. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus promete: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Há um poder especial quando crentes se unem em concordância para orar. Imagine um círculo de amigos cristãos comprometidos, talvez 3 ou 4 pessoas, que se reúnem regularmente para orar uns pelos outros e por preocupações compartilhadas. Este grupo se torna um espaço seguro para vulnerabilidade, prestação de contas e encorajamento mútuo na fé. O historiador e estudioso cristão Dr. J. Edwin Orr documentou que praticamente todos os grandes avivamentos na história começaram com pequenos grupos de pessoas que se comprometeram a orar juntas regularmente.
O grande avivamento galês de 1904, que viu mais de 100.000 conversões em 5 meses, começou quando um jovem chamado Evan Roberts e alguns amigos começaram a se reunir para orar fervorosamente pelo mover de Deus. A quinta estratégia é incorporar o jejum à sua vida de oração. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, após os discípulos não conseguirem expulsar um demônio, Jesus explicou: esta espécie, porém, não sai senão pela oração e pelo jejum. Há certos avanços espirituais que só vêm através da combinação de oração e jejum. O jejum não é uma forma de manipular Deus ou de ganhar seu favor. É uma disciplina espiritual que nos ajuda a humilhar nosso corpo e aguçar nossa sensibilidade espiritual. Quando jejuamos, estamos essencialmente dizendo: Deus, estou tão sério sobre esta oração que estou disposto a abrir mão até mesmo do alimento para buscar tua face. O profeta Daniel nos dá um exemplo poderoso. Em Daniel capítulo 10, ele jejuou por 21 dias, buscando o entendimento de uma visão. Quando finalmente recebeu a visita de um mensageiro celestial, foi informado que sua resposta havia sido enviada desde o primeiro dia de seu jejum, mas forças espirituais haviam retardado o mensageiro. Esta história nos revela que há uma dimensão espiritual às nossas orações que não podemos ver. E o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para romper resistências espirituais. Agora, permita-me compartilhar 3 testemunhos contemporâneos do poder da oração persistente que certamente fortalecerão sua fé. O primeiro vem do missionário Bruce Olson, que trabalhou entre os índios Motilone na Colômbia. Quando Bruce chegou à tribo pela primeira vez, como um jovem de 19 anos, foi recebido com flechas, literalmente. Uma delas perfurou sua perna. Por 6 meses, ele persistiu em oração enquanto tentava se comunicar com a tribo que repetidamente o rejeitava. Sua perseverança eventualmente tocou o coração de um jovem chamado Bob, que se tornou seu primeiro amigo na tribo. Através dessa amizade, Bruce gradualmente ganhou aceitação, aprendeu o idioma e eventualmente traduziu o Novo Testamento para o idioma Motilone. Hoje, praticamente toda a tribo Motilone confessa Jesus Cristo como o Senhor. Tudo começou com 6 meses de oração persistente em circunstâncias aparentemente impossíveis. O segundo testemunho vem da Coreia do Sul, onde a igreja Yoido do Evangelho Pleno, liderada pelo pastor David Yong-cho, cresceu para mais de 800.000 membros. O pastor Cho atribui esse crescimento extraordinário à oração persistente. A igreja tem uma montanha de oração, onde milhares de cristãos se reúnem diariamente, começando às 4h30 da manhã, para clamar a Deus. Muitos membros da igreja jejuam regularmente e passam horas em oração intercessória. Este compromisso com a oração persistente transformou não apenas a igreja, mas toda a nação. A Coreia do Sul enviou mais missionários ao redor do mundo do que qualquer outro país, com exceção dos Estados Unidos, e a influência cristã permeou toda a sociedade coreana. O terceiro testemunho vem de uma situação mais próxima e pessoal. Uma jovem mãe chamada Catarina descobriu que seu filho de 3 anos tinha uma condição cardíaca grave que exigia cirurgia imediata. Os médicos deram apenas 40% de chance de sobrevivência. Em vez de ceder ao desespero, Catarina organizou um grupo de mulheres de sua igreja para orar 24 horas por dia, em turnos, durante a semana anterior à cirurgia. Elas se revezavam, garantindo que em cada momento, dia e noite, alguém estivesse intercedendo pela criança. Na véspera da cirurgia, o médico decidiu fazer um último exame para confirmar os detalhes do procedimento. E ficou chocado ao descobrir que o buraco no coração da criança havia diminuído significativamente. Ele pediu mais exames que confirmaram a melhora inexplicável.
A cirurgia ainda foi necessária, mas muito menos invasiva do que o planejado inicialmente, e a recuperação foi notavelmente rápida. Quando Catarina compartilhou este testemunho em sua igreja, o médico cardiologista estava presente. Ele havia sido tão impactado pelo que testemunhou que decidiu visitar a igreja para entender a fonte da intervenção inexplicável, como ele chamou. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, estes testemunhos nos mostram que a oração persistente não é apenas um conceito teológico, é uma força transformadora que opera no mundo real, em nossos dias. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos assegura Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas talvez você esteja pensando: isso é maravilhoso para essas pessoas, mas eu tenho orado por anos e ainda não vi resposta. Meu irmão, minha irmã, permita-me compartilhar uma verdade transformadora que pode revolucionar sua perspectiva sobre orações aparentemente não respondidas. Meus amados irmãos em Cristo, chegamos ao momento de compartilhar com vocês uma verdade transformadora sobre orações aparentemente não respondidas. Aqui está. Não existe oração não respondida no reino de Deus. Cada oração sincera recebe uma resposta, mas nem sempre a resposta é a que esperamos ou no tempo que desejamos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo relata: Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou persistentemente, mas a resposta de Deus não foi remover o espinho. Em vez disso, foi uma revelação mais profunda da graça de Deus e uma oportunidade para que o poder divino se manifestasse na fraqueza humana. Esta não foi uma oração ignorada, mas uma oração respondida de forma diferente da esperada. O teólogo e autor C.S. Lewis observou sabiamente: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Às vezes, o que percebemos como oração não respondida é, na verdade, Deus trabalhando em um nível mais profundo do que poderíamos imaginar. Há 3 possíveis respostas de Deus a nossas orações persistentes: sim, não e espere. Cada uma dessas respostas é igualmente válida e amorosa. Quando a resposta é não ou espere, não é porque Deus não se importa, mas porque, em sua infinita sabedoria e amor perfeito, Ele vê além do que podemos ver. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Permita-me compartilhar com você 4 verdades transformadoras sobre o silêncio aparente de Deus. A primeira verdade é que o silêncio de Deus é parte do processo de crescimento. Em João capítulo 15, versículo 2, Jesus diz: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda é um processo doloroso, mas necessário para produzir mais fruto. O silêncio aparente de Deus, muitas vezes, é sua forma de nos podar, removendo dependências inadequadas, purificando nossas motivações e aprofundando nossas raízes na fé. Durante estes períodos, somos forçados a confiar não no que vemos ou sentimos, mas na natureza imutável de Deus revelada em Sua palavra. O grande reformador Martinho Lutero passou por períodos profundos de angústia espiritual e silêncio divino.
Ele chamava essas experiências de Anfechtungen, momentos de dúvida extrema e desespero espiritual. Foi através dessas lutas intensas que Lutero desenvolveu uma compreensão mais profunda da graça de Deus, que mais tarde seria o coração da Reforma Protestante. A segunda verdade é que o aparente silêncio desenvolve perseverança. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por todo tipo de provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança é uma qualidade que só pode ser desenvolvida através da persistência em face da adversidade. Quando oramos persistentemente, sem ver respostas imediatas, estamos desenvolvendo este músculo espiritual essencial. A perseverança não é apenas útil para a nossa vida de oração. Ela transborda para todos os aspectos de nossa vida cristã. Como observou o pastor e teólogo Timothy Keller, a oração é tanto uma conversa quanto uma confrontação com Deus. Confrontamos Deus com nossas dúvidas, nossos medos, nossa ira. Não escondemos nada. E é precisamente neste confronto honesto que descobrimos quem Deus realmente é e quem realmente somos. A terceira verdade é que a espera refina nossas orações. No início, nossas orações podem ser superficiais, egoístas ou mal direcionadas. À medida que persistimos em oração através de períodos de aparente silêncio, Deus frequentemente refina nossos pedidos para alinhá-los mais perfeitamente com seus propósitos eternos. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo explica: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto persistimos em oração, o Espírito Santo gradualmente nos ensina a orar como convém, em alinhamento com a vontade perfeita de Deus. Pense em como suas próprias orações mudaram ao longo dos anos. Talvez no início, você orava principalmente por bênçãos materiais ou alívio de dificuldades. Mas com o tempo e maturidade, você começou a orar por crescimento espiritual, por oportunidades de servir aos outros, pelo avanço do reino de Deus. Esta transformação em suas orações é parte do plano de Deus. A quarta verdade é que Deus está trabalhando nos bastidores. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo exulta: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Este versículo nos lembra que mesmo quando não vemos atividade visível, Deus está operando de formas que vão além de nossa compreensão. No livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. No entanto, através de toda a narrativa, podemos ver claramente a mão providencial de Deus trabalhando nos bastidores para salvar seu povo. Da mesma forma, durante os períodos em que Deus parece silencioso, Ele está frequentemente orquestrando circunstâncias e movendo corações de maneiras que só veremos em retrospecto. O estudioso bíblico Warren Wiersbe observou: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Quando sentimos que nossas orações estão batendo em um céu de bronze, precisamos nos lembrar que a falta de evidência visível não significa falta de atividade divina. Agora, meus amados irmãos, permita-me compartilhar 4 princípios práticos para perseverar quando as respostas parecem distantes. O primeiro princípio é ancorar-se nas promessas de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, nos diz que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Estas promessas são âncoras para nossa alma durante tempos de incerteza e espera. Quando Daniel orou por entendimento em Daniel capítulo 10 e a resposta demorou 21 dias, ele não abandonou sua posição de fé.
Ele permaneceu ancorado nas promessas de Deus, continuou em oração e jejum e eventualmente recebeu não apenas a resposta, mas também um vislumbre do conflito espiritual nos reinos celestiais. Identifique as promessas específicas de Deus que se aplicam à sua situação e declare-as em voz alta diariamente. Escreva-as em cartões, coloque-as em lugares visíveis e deixe que estas palavras divinas alimentem sua persistência em oração. O segundo princípio é cultivar a gratidão durante a espera. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note a inclusão da ação de graças como componente essencial da oração eficaz. A gratidão muda nossa perspectiva. Em vez de focar no que ainda não recebemos, começamos a reconhecer as inúmeras formas como Deus já tem sido fiel. Esta mudança de perspectiva gera esperança e nos capacita a continuar em oração persistente sem sucumbir ao desânimo. O terceiro princípio é buscar comunidade de apoio. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a carregar os fardos uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo. Há momentos em nossa jornada de oração quando simplesmente não temos força para persistir sozinhos. É nestes momentos que a comunidade cristã se torna essencial. Compartilhe suas lutas e seus pedidos de oração com irmãos e irmãs de confiança. Permita que eles orem com você e por você. Às vezes, quando nossa própria fé flaqueja, podemos tomar emprestada a fé de outros até que a nossa seja renovada. O quarto princípio é celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10, lemos: quem despreza o dia das pequenas coisas? Muitas vezes estamos tão focados no resultado final que não percebemos os pequenos sinais de progresso que Deus está proporcionando ao longo do caminho. Elias olhou 7 vezes antes de ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, um pequeno sinal que precedeu uma chuva torrencial. Aprenda a reconhecer e celebrar os pequenos sinais que Deus envia para encorajar sua persistência. Amados, ao concluirmos nossa jornada de descoberta sobre o poder da oração persistente, quero deixar com vocês este pensamento. A oração persistente não é apenas sobre receber o que pedimos, é sobre sermos transformados no processo. É sobre nos tornarmos pessoas que refletem mais perfeitamente o caráter de Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Jesus, nosso exemplo supremo, orou no Getsêmani com tal intensidade que seu suor tornou-se como gotas de sangue. Ele persistiu em oração até poder dizer com total rendição: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a essência da oração transformadora. Ela nos leva a um lugar de completa rendição à vontade perfeita de Deus. O renomado pregador Charles Spurgeon certa vez disse: a oração não é vencer a relutância de Deus, mas tomar posse de sua disposição. À medida que perseveramos em oração, não estamos tentando convencer um Deus relutante a nos abençoar. Estamos nos posicionando para receber o que Ele já deseja nos dar, no tempo perfeito e da maneira perfeita. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Meus amados irmãos e irmãs, quero encorajá-los hoje. Não desistam de suas orações. Persistam, perseverem. Mesmo quando o céu parece silencioso, mesmo quando as respostas parecem distantes, continuem batendo, continuem buscando, continuem pedindo. Como Jesus nos prometeu em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta.
E lembre-se, a maior resposta à oração que já recebemos não foi uma circunstância mudada, mas uma pessoa, Jesus Cristo, que veio para nos reconciliar com o Pai e tornar possível o relacionamento íntimo com Deus, que é a própria essência da oração. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, volte para seu lugar secreto. Renove seu compromisso com a oração persistente e permita que o Deus que ouve, responde e transforma faça um trabalho profundo em você e através de você. Se você nunca convidou Jesus para ser seu Salvador e Senhor, não existe momento melhor que este. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Faça esta simples oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Entrego minha vida a ti agora. Venha ao meu coração, perdoa meus pecados e seja meu Salvador e Senhor. Em teu nome oro. Amém. Se você fez esta oração sinceramente, a Bíblia promete que você agora é filho de Deus. Encontre uma igreja local onde a palavra de Deus é pregada e comece sua jornada de discipulado. Não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Temos outros 2 vídeos que complementam perfeitamente o tema de hoje. O poder do jejum espiritual e como ouvir a voz de Deus em tempos de crise. Não deixe de assistir a eles também. Até o próximo vídeo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.